Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você alguns capítulos aqui, versículos, aonde ontem, quando eu li Apocalipse 21, ali que falava de algumas classes de pessoas que não herdariam o reino dos céus, e o Espírito Santo me moveu a pesquisar isso e trazer aqui para vocês aonde fala disso na Bíblia. E para a gente orar por essas pessoas que praticam tais atos. Porque um dia nós também nos encontrávamos em alguma dessas classes, em uma delas ou algumas, né? Eu quero começar lendo em 1 Coríntios, capítulo 6, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? O povo de Coríntios, ele escreveu 2 cartas, capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim: Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim, fostes alguns de vós, contudo vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então, gente, olha o que diz aqui. O reino de Deus, ele é herdado mediante o novo nascimento em Cristo. Toda pessoa que verdadeiramente recebeu o Espírito Santo em seu coração tem a mente de Cristo e será controlada por Deus, né? Em seus pensamentos, motivações, realizações. E essa não é uma tarefa fácil nem automática, porquanto Deus não priva o ser humano do livre-arbítrio que lhe concedeu. O eu humano, né, luta contra o Espírito de Deus, pois ambos caminham em direções opostas. No entanto, né, a vitória do cristão sobre suas próprias inclinações naturais cabe ao crente entregar-se, né? Cabe ao crente entregar-se em plena confiança aos cuidados do Senhor e experimentar o poder de Deus na transformação de seus traços nocivos de caráter e personalidade. Não há nada, gente, que a presença de Cristo não possa curar ou mudar para melhor. A razão básica de todo o pecado e atitude contrária aos padrões morais e santos de Deus é a idolatria. Uma pessoa sempre se submeterá com prazer ao seu maior amor. Se nosso maior e mais importante amor não for o Senhor, seremos idólatras e de alguma forma passaremos a servir ao Deus que escolhemos. Paulo fala de todo tipo de imoralidade e coloca no mesmo nível os homossexuais, adúlteros, mentirosos, viciados de forma geral, enganadores, fofoqueiros. Cada um desses grupos cultua um Deus particular e precisa se converter. Não é de hoje que a sociedade é tentada a levar as pessoas à imoralidade sexual, ao Deus do prazer, né? Hedonismo, egocentrismo. Os antigos gregos pagãos já difundiam a ideia de um terceiro sexo, uma mistura entre os atributos masculinos e femininos que daria origem a um homem mais sensível e amável e a uma mulher mais racional e competitiva. Personalidades altamente requeridas pelo mercado capitalista e difundidas pela mídia em todo o mundo atual. No tempo de Afrodite em Corinto, a prostituição fazia parte do culto pagão, o que conferia a esse pecado um tom de mistério
e certa divinização, bem ao gosto dos hipócritas que sempre buscam uma justificativa para seus atos egoístas e contrários à vontade de Deus. Parentes, amigos e a igreja devem orar a Deus, especialmente pela conversão dessas pessoas que certamente sofrem, escravizadas pelo diabo, orientar sempre com paciência, firmeza e amor, jamais esquecendo, entretanto, que a conversão é um dom de Deus ao seu tempo. Nós, como crentes, somente podemos testemunhar da graça que já recebemos. Gente, olha isso aqui. Então, nós precisamos orar por todas essas pessoas aqui. Pessoas que são injustas, pessoas que amam a mentira, adúlteros. Por quê? As pessoas elas estão ali sujeitas. A palavra diz que cada um é tentado e engodado segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos. Se eu não tiver cheia do Espírito Santo, se eu não vigiar, a internet está aqui. Eu estava comentando, ontem nós tivemos um momento de oração na igreja, toda segunda-feira tem uma hora de oração. E nós oramos por tudo, oramos pela cidade, oramos pelo nosso país, oramos pelo nosso estado, oramos por missões, por tudo, gente, por tudo, pelas famílias, pela igreja, pelas pessoas doentes. E nós oramos muito também pelas pessoas que estão hospitalizadas, pelos casamentos, aonde Satanás, gente, tem colocado, pessoas ali para começar a flertar, com o esposo ou com a esposa do outro, cobiçar. Então Satanás, gente, ele é o quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o tentador, ele é o pai da mentira. Ele vai sempre colocar ali no Face daquela pessoa, no Instagram dela, nossa, aquelas amigas bonitonas, os amigos bonitões ali, para quê? Daqui a pouco aquela pessoa começa a conversar no direct, no Messenger. Me passa o número do teu WhatsApp, celulares com senha, aonde nenhum tem acesso. Então nós precisamos vigiar nestas coisas. E eu estava comentando que eu estava ali, olhando o Facebook, colocando lá, um pesar, meus sentimentos para uma amiga da minha cidade natal que perdeu o seu esposo, que eram meus vizinhos, E apareceu um vídeo ali e mostrava um rapaz saindo do mar e entrando no barco, subindo as escadas. E daí dizia assim, o perigo da escada, de subir a escada do barco. Qual que era o perigo, gente? Era aquele jovem subindo as escadas, musculoso, de sunga. Aí a pessoa clica ali, abre lá e vai ver, que perigo que tem a escada. Nenhum. Era só para a pessoa ficar ali vidrada, olhando aquele rapaz subir as escadas. Então, Satanás, gente, ele usa de artimanhas. Então nós precisamos orar pelos casamentos, pelas famílias, pelos lares, gente, pelas crianças, pelos jovens, adolescentes. Orar, gente, a palavra é bem clara, orar incessantemente para que essas pessoas se convertam, para que essas pessoas abandonem a avareza, gente. Quanta gente priva a sua família de ter algo melhor porque ela tem que colocar o dinheiro no banco. Não, para isso não pode. Aí quando aquela pessoa morre, gente, a palavra diz que o avarento não vai herdar o reino de Deus. Aí a família muitas vezes, com raiva, porque foram privados de tudo, vão lá e torram tudo. Os filhos vão lá, gente, gastam tudo do jeito que podem. Uns não querem nem seguir, às vezes, aquela profissão, cuidar daquela empresa ali, porque eles foram tão massacrados, tão privados, que eles não querem nem saber. Aí, aquela pessoa quando morre, colocam ela ali no caixão melhor que tem. Pra quê? Ela não vai ver. Ela não tá vendo aquilo ali.
Então, ela se privou de viver tanta coisa boa, de fazer uma viagem, de dar um presente para a esposa, de dar um presente para os filhos, porque ela tinha que guardar, acumular. A palavra diz que aquele que ajunta, que retém, muitas vezes retém para sua própria condenação. Porque tem gente que, se você pedir 1 litro de leite para dar para alguém, ele diz que não tem. Aí o diabo, gente, faz o avarento mentir. Olha como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. O avarento mente que não tem dinheiro. E a conta tá recheada no banco. Se você chegar para ele e dizer assim, ó, uma pessoa pedir ali na porta do mercado, você pode me dar 1 litro de leite? Ah, eu não tenho dinheiro. Ela mente. Ela mente, gente. Então o diabo, ele é astuto. Ele sabe do amor do avarento pelo dinheiro. Ele faz ele mentir que não tem. Não, para isso aí não dá. Não, eu não tenho. A pessoa começa a mentir. E ela, gente, acaba presa em mais um pecado, na mentira, na idolatria, idolatrando o dinheiro. Como eu li aqui, cada um tem o Deus que quer. Tem pessoas que cedem para a imoralidade sexual. Tem pessoas que foram abusadas. Tem pessoas ali que ficam. Aí uma menina cresceu vendo a mãe ser espancada pelo pai. Eu não quero saber de homem. Daí ela vai procurar outra menina. Aí, às vezes aquele menino foi abusado e ele pende para a homossexualidade. Ou aquele menino, a mãe queria uma menina e fica o tempo todo falando, esse aqui, eu queria que fosse uma menina. Olha só. Aí o filho, ela fala, eu queria que fosse uma menina. E o filho vai se afeminando. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Porque Satanás, ele é astuto, ele não quer que a pessoa tenha o conhecimento disso aqui, gente. E eu quero ler com você aqui Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Aqui, gente, fala assim. Em Apocalipse 21, 8 diz assim: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, todos, a parte que lhes cabe será lá aonde? No lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. E está aí, gente, a segunda morte. Essas pessoas vão morrer a segunda morte. E olha o que diz aqui no versículo 27. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Lá no céu, não entra impureza, não entra imoralidade, não entra mentira, não entra avareza, não entra idolatria, não entra. Lá, o que a palavra diz? Sede santos porque eu sou santo. Só vai entrar aquele que for santificado pela palavra, purificado, aquele que verdadeiramente abandonou tudo isso. Porque tem pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, mas fora é o contrário. Eles ainda assistem o que não devem, ouvem o que não devem, emprestam os olhos para o diabo, o ouvido para Satanás, a boca para o capeta, para fazer fofoca, para dilacerar mentiras, para criar o que? Intrigas, brigas, divisões, dissensões. É isso que a fofoca faz. Que aquela pessoa, eu quero só fazer um comentário, uma fofoca santa. Não existe fofoca santa. Isso é mentira. Como um dia eu ouvi um pastor falando, o fofoqueiro cristão mudou para quê? Vamos fazer uma oração, pedido de oração pela vida do tal fulano. Ali ele já está expondo, fazendo uma fofoca.
É só ele colocar, vamos orar por uma pessoa aqui da igreja, não precisa dizer um nome. Vamos orar pelos casais, essa pessoa está assim, tal pessoa está dessa forma, pelos doentes. Vamos orar por tal situação, tal pessoa aqui na igreja, tais pessoas estão passando por momentos difíceis. Não expor. É pedir oração. É diferente. Um pedido de oração é diferente do que hoje se chama, eu quero pedir para orar, e se torna uma fofoca. Então nós precisamos vigiar com isso, gente. Nós precisamos vigiar. A palavra diz o quê? Vigiar e orar. E o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como um leão, achando quem possa tragar. Nós não estamos aqui para julgar essas pessoas, porque um dia eu também pratiquei ocultismo, eu também fui idólatra, eu também fui mentirosa, eu também pratiquei coisas erradas antes de conhecer a palavra. Então, assim Jesus me amou, Jesus me resgatou, e hoje nós temos que orar por estas vidas. Às vezes a gente se entristece quando a gente ouve muitas vezes, gente, as pessoas dizer assim: para que vacinar preso? Tem que morrer. Mas eles não se lembram que são vidas, que ali tem pais, tem mães, até mesmo cristãos que estão orando, porque lá dentro de um presídio, muitos presos, gente, são libertos, muitos presos ouvem a palavra, saem dali, viram até pastor, porque Deus quer que toda essa gente aqui seja liberta como eu e você. Cometeram seus delitos, estão pagando pelos seus erros, mas eles precisam ser salvos. A palavra da salvação é para todos. Jesus morreu naquela cruz por todos. Ele não veio só para os sãos, ele veio para os doentes. Quem é que precisa de médico, gente? É os doentes. E nós precisamos, como igreja, como corpo de Cristo, orar, clamar a Deus para que essas pessoas conheçam a verdade, para que elas sejam libertas, para que elas sejam curadas, para que elas abandonem isso, gente. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar por estas almas, clamar por estas vidas, não é julgar, não é estender o dedo, não. Nós precisamos orar como igreja, como corpo de Cristo. Eu quero ler aqui também Apocalipse 22, do versículo 8, diz assim: eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou, ou seja, chamou a minha atenção: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. Aqui adora é com letra maiúscula. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, por quanto tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. Quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro. O primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, a árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então aqui, gente, na expressão judaica, no Antigo Testamento, cães, tá? Era aplicado a todas as pessoas que se envolviam com práticas religiosas impuras e procedimentos éticos e morais contrários à lei.
e o termo é usado para se referir à prostituição feminina e masculina, como em Canaã, como rito religioso pagão, infelizmente incorporado por algumas seitas ocultistas em nossos dias. E a gente sabe que isso ainda existe. A gente sabe disso, que tem muitas seitas que praticam a imoralidade sexual, que lá os casais se trocam, às vezes é 3 pessoas juntas ali praticando o que não deve. É coisa, gente, depravação, para a pessoa destruir e denegrir o templo. E nós precisamos ser santos, porque a palavra vai chegar para todos, mas aquele que escolher ficar na impureza, continue. Aquele que escolher ficar, gente, no mundo, continue na impureza. Aquele que é injusto, que não quer ser, fica na injustiça. E diz aqui: mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Então nós precisamos, gente, buscar a santificação. Porque aqui, gente, não há uma simples aquiescência, né, da sociedade mundana, mas uma advertência quanto ao fato de que à medida que o glorioso retorno de Cristo se aproxima, e os tempos e as pessoas se tornarão ainda mais incrédulos e maldosos, os cristãos, por sua vez, devem buscar a santificação e testemunhar a salvação que há em Cristo ao mundo. Gente, esse é o nosso papel, essa é a nossa função, foi para isso que Deus nos chamou. Nós vamos ser humilhados, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser chamados de tudo. Vão apontar o dedo para a gente, mas nós precisamos continuar santos. Aquela fé inabalável, sem retroceder, lavar as nossas vestes, nos purificar. A palavra diz que aquele, né, que está sujo, suje-se mais ainda. Então tem pessoas que vão continuar na sujeira, na mentira, no engano, na idolatria, no ocultismo e por aí vai. Só que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus, gente. Está escrito aqui, não é eu que estou falando. Então, se você conhece alguém assim, se você tem alguém na tua família que é assim, gente, aqui quando fala ali de vícios, drogas, álcool, é tudo, gente, é jogo e por aí vai. Quantas famílias são destruídas por causa de jogo? O pai de família recebe o salário e deve tudo. Não leva nem a provisão para dentro de casa, porque o salário está todo comprometido, gente, isso é sério. Então nós precisamos orar por isso, orar para que essa pessoa tenha um quebrantamento do coração dela, para que Deus prepare o coração dela para receber a palavra, para que quando alguém for pregar, alguém for falar a verdade, entre no coração daquela pessoa, que ela se arrependa, gente. É oração. Nós não temos mais tempo a perder, nós precisamos orar pela nossa família, orar por estas pessoas que praticam tais obras. Gente, nós precisamos orar. Não estamos aqui, para estender o dedo para ninguém. Jesus disse: não tira o cisco do olho do teu irmão se tem uma trave no teu. Então, eu não posso ficar querendo tirar o cisco do olho do outro se tem uma trave no meu. Com a mesma medida que eu medi, a palavra diz que vai ser medido para mim. Então eu não estou aqui para julgar ninguém. Nós precisamos amar, orar por estas pessoas. Como eu disse, eu também pratiquei coisas erradas. E glória a Deus que o amor de Cristo me encontrou. E quando ele me encontrou, eu fui atrás. A gente tem que correr. Porque não é dizer eu aceito Jesus, Senhor, tu me aceita. Suja, cheia de pecado, cheia de defeito. E ele diz: vinde como estás. Olha como Deus é tão bom, gente. Deus pega a gente sujo, do lamaçal do pecado, e limpa. Vós sois limpos pela palavra em vós enxertada. A palavra vai nos limpando. A gente vai dizendo: Senhor, me perdoa por isso. Pai, um dia eu fiz isso. Senhor, como é que eu pude ser tão cega? Como é que eu pude andar tão errada? E é assim que a gente tem que orar.
para que essas pessoas saiam das trevas e venham para a maravilhosa luz, gente, para o reino do Filho, do amor do Senhor, que venham para Jesus, que essas vidas possam conhecer a Cristo através de mim e de você. Então mande este devocional, manda esta palavra para quantas pessoas o Espírito Santo te direcionar, para que essas pessoas se convertam, para que elas se arrependam, para que elas abandonem tais práticas, gente, que escravizam, que estão ali prendendo aquelas pessoas. Se elas partirem amanhã, para onde elas vão? No dia do juízo, no dia que elas forem prestar conta para Jesus, no dia que elas chegarem diante do tribunal do Senhor, o nome não vai estar escrito no livro da vida, essa pessoa vai para o inferno, eternamente. Então nós precisamos orar, jejuar, nos consagrar, gente, orar por esse povo, para que o amor de Cristo que nos constrange alcance eles, que eles possam provar desse amor, que eles possam dizer: Jesus, muito obrigado porque tu entrou na minha vida. Então que você fique com esta palavra, que você faça uma reflexão de todos esses versículos aqui, esses capítulos, que você comece a orar, que você comece a interceder a partir de hoje por todas estas vidas, por todas estas famílias, por estes lares, casamentos, pelos jovens, crianças, adolescentes, os nossos velhos, os nossos idosos. Cuidem. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que elas sejam alcançadas pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão. Que o Espírito Santo, que convence da justiça, do juízo e do pecado, possa estar convencendo esta pessoa, Pai, a abandonar o jogo, o álcool, o cigarro, a mentira, a idolatria, o ocultismo, a feitiçaria, a bruxaria, Pai, a avareza, o engano, as práticas imoralidades, Senhor, sexuais. Que essas pessoas sejam libertas, que elas entendam que macho e fêmea o Senhor as criou, que saia dessa mentira de Satanás, Pai, que colocou isso na mente dessas pessoas que estão ali traumatizadas por maus testemunhos, maus tratos, violência doméstica, mas que o Senhor, Pai, alcance essas vidas, que essas pessoas sejam curadas, que essas pessoas sejam resgatadas pelo teu amor, como um dia o Senhor nos resgatou, aonde a gente vivia na mentira, aonde a gente vivia no engano, no pecado, na idolatria, e o teu amor nos alcançou, Pai. Que essas vidas possam ser alcançadas pela tua graça, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e por causa dela nós não somos consumidos, Pai. Que dê o tempo das pessoas se arrependerem, que elas parem de achar que ainda tem tempo, que elas parem, Senhor, que esta cegueira caia dos olhos, que essa mentira saia dos ouvidos dessa pessoa, do coração, da mente dela, e que ela se volte para o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, que ela veja que não tem outro caminho e que ela venha permanecer nele, como Paulo disse: combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus, nas nossas vidas, que a gente persevere até o fim para receber a coroa da glória das mãos do Senhor e ter o nosso nome escrito no livro da vida, que o Senhor vai nos chamar e dizer: entre benditos do reino, benditos do meu Pai. Pai, abençoe todas estas vidas, todas as pessoas que vão estar orando juntamente comigo, intercedendo por estas almas, Pai. Que o Senhor abençoe a vida delas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.